Olá, estamos iniciando mais um vídeo por aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou dar continuidade à série de vídeos que eu estou fazendo sobre vale a pena ou não ter filhos. Esse aqui é o 5º vídeo da série. Se você não assistiu os outros vídeos e tiver interesse em assistir, tem uma playlist aqui no meu canal chamada Vale a Pena Ter Filhos e lá tem todos os outros vídeos. Nos outros vídeos eu falei um pouquinho sobre a questão existencial, falei um pouquinho sobre a questão social. Teve um vídeo que eu dei motivos positivos para se ter filhos. E nesse vídeo aqui, como o próprio título do vídeo diz, eu vou falar um pouquinho sobre o porquê ter filhos é para quem pode e não para quem quer. Se você é o tipo de pessoa que não gosta muito de ouvir a verdade, prefere ouvir o que você quer ouvir, eu acho que esse vídeo aqui não vai ser para você. Sugiro que você assista um outro tipo de vídeo, vá assistir um vídeo no mainstream, que com certeza você vai achar vídeos que vão te agradar mais do que esse vídeo aqui. Nesse vídeo aqui eu vou falar verdades, porque nesse canal aqui eu falo verdades, eu não estou aqui para falar o que as pessoas querem ouvir. Então nesse vídeo aqui eu vou falar verdades. Se você é o tipo de pessoa que aprecia a verdade, por mais que ela doa, o tipo de pessoa que busca a verdade, busca o conhecimento, pode ser que você goste desse vídeo aqui, pode ser que você goste do nosso bate-papo de hoje. Bom, dito isso, vamos começar o vídeo. Eu já gostaria de começar esse vídeo contextualizando um pouquinho. Quero falar um pouquinho sobre a situação atual do nosso país e depois entrar nos argumentos que me fazem acreditar que ter filhos não é para qualquer pessoa, e sim para quem pode. Bom, a gente vê que a situação atual do nosso país não está nada favorável. A situação atual do nosso país, ela está bem complicada. A gente vê que estamos passando por uma crise, que a inflação está cada vez mais alta. Nos últimos 2 anos, a gasolina atingiu preços absurdos. Esteve sempre instável, não conseguiu se estabilizar, sempre oscilando bem e, como eu disse, atingiu preços absurdos, o que influenciou em várias outras coisas, implicou no aumento do preço de várias outras coisas, como a própria comida que a gente come. A gente viu nesses últimos tempos, nessa última temporada, que os preços nos supermercados mudaram em uma velocidade muito rápida. Hoje, para se fazer uma compra mensal, dificilmente você consegue gastar menos do que R$ 500, mesmo sendo para uma pessoa só. É difícil você entrar no supermercado e comprar tudo que você precisa para comer, comprar os seus itens de higiene pessoal, comprar os seus itens de limpeza e gastar menos que R$ 500. E isso para uma pessoa só. E se você conseguir gastar R$ 500, certamente não vai ser para comer bem. Você não vai conseguir comer carne todos os dias. Você não vai conseguir fazer comidas diferentes todos os finais de semana. Se você conseguir gastar os R$ 500, ainda vai ser uma alimentação bem reduzida. Vai ser uma alimentação que vai te manter minimamente nutrido. Você até consegue ter acesso a uma proteína barata, mas nada demais. Talvez você consiga manter a alimentação brasileira, arroz, feijão, comprar uma proteína barata, talvez ter acesso a um leite todos os dias, mas você não consegue comer bem. Para comer bem para uma pessoa só, falando para uma pessoa só, com certeza gastaria muito mais do que R$ 500. Então imagina para uma família, imagina se você tiver um filho. Se você tiver um filho, com certeza os gastos vão ser muito maiores. E por falar em gastos, eu estava pensando e eu cheguei à resposta que tem um valor mínimo que o casal deve ganhar para se ter um filho. Eu cheguei à conclusão que o casal deve ganhar, no mínimo, somados, o salário dos dois deve ganhar no mínimo R$ 7.000 para se ter um filho. Isso se tratando de cidades que não tenham custo de vida tão elevado. R$ 7.000 seria o mínimo para se ter um filho. Porque você vai gastar com uma escola, você vai ter que pagar uma escola, você vai gastar com gasolina, provavelmente você vai querer comprar um carro, vai gastar com plano de saúde, você vai gastar com coisas para a criança, roupas, brinquedos, entre outras coisas, material escolar. Você vai ter uma grana que você vai ter que reservar todo mês para a poupança. Então você vai ter que reservar essa grana para a poupança, então já somos mais um pouquinho aí nessa conta. E outras coisinhas também, né? Tem outras coisinhas também. A própria alimentação também vai entrar
matemática aí. Então eu cheguei ao valor que o casal precisa ter no mínimo R$7.000, precisa ganhar no mínimo R$7.000. Você pode até pensar que dá para ter um filho com muito menos do que isso, mas aqui eu fiz a conta para se ter um filho e ter uma vida confortável. Uma coisa que eu esqueci de colocar na continha, que eu acabei de fazer, é que também vocês vão querer sair. Vocês vão querer sair, vão querer fazer outros programas e é mais o dinheiro que vai entrar nessa conta aí. Então esse é o valor mínimo, cara, para viver de uma forma minimamente confortável. Você pode pensar que dá para viver com menos que isso, mas aqui eu não estou usando a mentalidade da economia, não estou usando a mentalidade de você ter que economizar, ter que se apertar, ter que passar aperto, ter que ter mais um trabalho, não. Porque ao ter um filho, você não vai querer que seu filho passe aperto, você não vai querer que seu filho sofra de alguma forma aqui, não vai querer que ele passe necessidade, não vai querer que ele queira alguma coisa e você não possa dar, você não vai querer que seu filho cresça subnutrido, isso tem sérias consequências no desenvolvimento físico e intelectual, você não vai querer nada disso, cara, você vai querer dar o melhor para o seu filho. Então essa é a renda mínima que você deve ter ao se decidir ter um filho. Você pode estar pensando, nossa, que barbaridade, você está querendo dizer que pessoas de baixa renda não deveriam ter filhos? Estou dizendo que elas não deveriam ter filhos, porque aqui nesse país, o país não oferece condições nenhuma para isso, cara. Você vê pessoas que insistem em colocar filhos no mundo sem ter uma condição para isso, elas acabam de alguma forma criando algum problema para a sociedade. Elas acabam aumentando o índice de violência, elas acabam perpetuando esse modelo escravista de trabalho, trabalhos cada vez mais exaustivos, trabalhos cada vez mal remunerados. Então elas acabam criando algum tipo de problema na sociedade. E você pode até discordar de mim, mas em países que o índice de desenvolvimento humano está ali nos primeiros colocados no índice mundial, as pessoas elas têm menos filhos. O país é um país que tem menos pessoas, não é um país super populoso. E você pode perceber que os países mais populosos, muitos dos países mais populosos, são países que são mais pobres. Então você pode até discordar de mim, mas se você usar a lógica e analisar, talvez você repense a sua opinião. Então, cara, falando da parte financeira, é isso, você precisa pensar, precisa colocar tudo isso no papel, precisa realmente ver se você tem essa condição de trazer uma criança a esse mundo, porque ela não está pedindo para nascer, você não tem como perguntar se ela quer vir ou não, você está trazendo ela à força para talvez preencher questões pessoais suas. Então você deveria, no mínimo, pensar sobre essas coisas. Um outro ponto muito interessante que eu acho válido falar aqui é sobre a questão da genética. Você também precisa analisar isso. Os pontos que eu acho necessário analisar é o lado financeiro, o lado genético, o lado psicológico e emocional. Precisa estar em dia todas essas partes para você trazer um filho a esse mundo. A parte genética, cara, se você não tem uma saúde muito boa, ou se a pessoa que estará com você também não tem, ou se vocês têm uma predisposição para desenvolver algum tipo de doença, algum tipo de complicação, também deveria ser bem repensado, porque tem certas complicações que tornam a vida de um ser humano miserável. A gente tem complicações psicológicas, pessoas que não são capazes de viver sozinhas, precisam de acompanhamento pelo resto das suas vidas. Temos alergias, temos várias complicações que podem ser evitadas, porque podem ser descobertas. Algumas não tem como descobrir, então infelizmente, mesmo analisando essa questão, não tem como prever 100%. E tem a outra parte também, que envolve a genética, que é falando da estética. Você pode até pensar que isso é uma futilidade, ou que isso não deveria ser levado em conta, mas, de novo, a criança ela não está pedindo para nascer. Você não consegue perguntar a ela se ela quer vir a esse mundo ou não. Pode ser que ela não goste da aparência dela, pode ser que ela tenha muitos problemas, pode ser que ela tenha uma aparência muito diferente. Isso pode complicar muito a vida dela. Eu sei que nós seres humanos, demos um jeitinho
para nos esquivar e burlar a seleção natural. Então a gente consegue um parceiro mesmo que a gente não esteja no padrão de beleza biológico, mesmo que a gente não corresponda às características ideais para ser um potencial reprodutor. Mesmo que a gente não tenha essas características, a gente ainda consegue um parceiro que consegue se reproduzir. Mas fato é que, se pessoas que não têm essas características, que não são as escolhíveis, que são as características preteridas, não se reproduzissem, fato é que não existiria mais pessoas que teriam uma aparência que elas não iriam gostar. Não existiriam pessoas que teriam as suas autoestimas feridas por conta da aparência. E o psicológico, o lado psicológico e emocional, claro, cara, você precisa analisar isso. Tem pessoas que mal conseguem cuidar de si. Como elas vão conseguir cuidar de outras pessoas? Como? Me diz. Pessoas que sofrem de depressão, de ansiedade, pessoas que são instáveis, pessoas que têm algum grau de bipolaridade, entre outras coisas. Como elas vão conseguir cuidar de uma criança? Como? Só vai complicar a vida dela e complicar a vida daquela criança. Talvez até mesmo traumatizar essa nova pessoa que viria a partir dela. Então é um outro ponto que se deve sim levar em consideração. Então é isso, cara. E se você acha que talvez você possa tirar um desses itens que eu citei ao dizer que o valor mínimo que o casal deve receber é de R$7.000, pense bem, cara, porque, como eu disse, você não tem como perguntar se a criança quer vir ou não a esse mundo. Cada um desses itens que eu citei tem a sua importância. Se você pensar em tirar o plano de saúde, você tem que pensar que o SUS não funciona. Tem que pensar que a saúde pública aqui no nosso país, ela não funciona. Se você pensar em tirar a escola particular, cara, eu até poderia te explicar o porquê eu coloquei aqui uma escola particular e não pública, mas eu tenho medo de gerar uma certa polêmica. Eu não sei ao certo o que pode me dar problemas judiciais ou não, o que eu posso ou não falar aqui sem ter maiores problemas, mas fato é que eu citei a escola particular e o principal motivo não foi o ensino, embora o ensino seja muito melhor, não tenha nem comparação. Porque o ensino na escola pública é uma piada, você não aprende na escola pública. Mas não foi o principal motivo que me fez citar a escola particular. Como eu disse, eu não sei se eu posso dizer aqui ou não, explicar, enfim. Talvez o carro, deixar de ter um carro, você poderia rever isso. Acho que seria uma das opções que poderia tirar. Mas ainda assim, ainda não fugiria muito desse valor que eu coloquei aqui como o mínimo ideal. Então, essas coisas você precisa analisar para que você consiga dar uma condição minimamente confortável para o seu filho, caso você queira ter. E se você realmente decidir ter filhos, cara, não entre para a estatística de mais uma família desestruturada aqui no Brasil. Não faça isso. Tente dar pelo menos o conforto mínimo para o seu filho, para esse ser humano que vai vir. Não deixe que ele cresça subnutrido, porque isso vai ter consequências físicas e intelectuais. Não faça isso, cara. Tente dar o mínimo de conforto possível, mas tente o máximo possível protegê-lo do mundo, proteger na medida do possível, tentar viver uma vida em um lugar mais seguro, um lugar que não seja tão perigoso, fazer com que ele tenha boas condições, de alcançar boas condições quando for adulto, enfim, essas outras coisas. Sem contar, cara, que uma coisa que eu não falei aqui no vídeo, vou falar agora, é que, além de tudo que eu citei, todos os pontos que eu citei, também é preciso ter instrução para ter filhos. Porque se você não tem instrução, como você vai instruir uma criança, como você vai instruir um ser humano? Para que um ser humano tenha boas chances no mundo, muitas vezes é preciso de instrução. Muitas vezes é preciso de instrução para que se dê bem na vida. Então é bom que você procure se instruir, procure entender como as coisas funcionam, para que você consiga passar uma boa instrução para os seus filhos.